Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra Rodrigues. Eu sou professora de matemática das unidades escolares da DIESP. E nessa videoaula do primeiro bimestre do módulo 1 do Ensino Fundamental de Matemática, vamos reconhecer os números naturais, que são os números positivos. Calcular potências com expoente e base naturais, onde o expoente fica na parte de cima e a base na parte de baixo. Compreender a raiz quadrada de números naturais perfeitos, que são aqueles que se multiplicam por ele mesmo. Também reconhecer noções intuitivas da geometria básica, que é o ponto, a reta e o plano, assim como as posições relativas entre duas retas no mesmo plano. Os números naturais são todos os números positivos. São aqueles usados para a contagem de objetos, animais, estrelas, pessoas, etc. Eles formam sequências sem fim, isto é, começam pelo número 0 e são infinitos. Os números vizinhos da sequência são chamados números consecutivos, que podem ser o sucessor ou o antecessor. Como, por exemplo, os números 5 e 6, que são sequências, eles são consecutivos, onde o 6 é sucessor e o 5 antecessor. A potência de um número natural é o resultado da multiplicação de um número por ele mesmo, isto é, uma multiplicação de fatores iguais, que pode ser expressa da forma 2 vezes 2 vezes 2, que na realidade é igual a 2 elevado a 3, que resulta no 8, onde se lê 2 elevado a 3, ou podemos dizer 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. E na nomenclatura matemática, podemos ter o fator, que está sendo repetido, que é a base 2. O número de vezes, que é o fator que se repete, que é o expoente 3. E o resultado da operação, que é a potência, que resulta em 8. Ainda na potência, temos umas peculiaridades que são sobre a base. Base 0 elevada a qualquer expoente, o resultado será o próprio 0. Na base 1, ela elevada a qualquer expoente, o resultado será sempre 1. Na base 10, elevada a qualquer expoente, o resultado será a unidade, seguida de tantos zeros quanto for o valor do seu expoente. E sobre expoente? Todo número elevado a 1, o resultado é igual a ele mesmo. E todo número diferente de 0, elevado a 0, é igual a 1. A raiz quadrada de um número natural consiste em determinar um número que, multiplicado por ele mesmo, resulta no seu quadrado perfeito. E todos os números quadrados perfeitos possuem raiz quadrada exata. Por exemplo, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Se 6 elevado ao quadrado é 36, dizemos que 6 é a raiz quadrada exata do número 36. E sendo assim, podemos dizer que o número 36 é um quadrado perfeito, ou seja, é um número que possui uma raiz quadrada exata. Vamos reconhecer as noções intuitivas da geometria básica, que é a definição de ponto, reta e plano. O ponto, ele não possui forma e nem dimensão. Ele é um objeto adimensional. Ele determina uma posição no espaço. E um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Já a reta é uma linha formada por pontos, sem espaço entre eles, e é infinita em qualquer direção. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. Ele é uma superfície plana, não faz curva e é infinito em todas as direções. Posições entre duas retas. Primeira, retas coincidentes. São retas que possuem todos os pontos comuns.
Segunda, retas paralelas. Duas retas são paralelas quando não apresentam um ponto em comum. As retas paralelas nunca se cruzam. Terceira, retas concorrentes. Duas retas são concorrentes se somente se possuírem um ponto em comum. Quarta, retas perpendiculares. Duas retas são perpendiculares se possuírem um ponto em comum e nesse encontro for formado um ângulo de 90 graus. Quinta, retas coplanares. Duas retas são coplanares quando estão contidas em um mesmo plano. Vamos entender melhor esta questão das posições entre as retas. Veja no exemplo a seguir. As retas x e y são paralelas. Olha só, as retas R e S são coincidentes. Já as retas x e Q são concorrentes. As retas Y e T são perpendiculares e as retas S e T são paralelas. Então, pessoal, hoje nós vimos sobre os números naturais, que são os consecutivos, o antecessor e o sucessor. Aprendemos a calcular potência com expoente positivo. Entendemos a raiz quadrada com números quadrados perfeitos. Vimos também noções intuitivas da geometria básica, definindo ponto, reta e plano. Enfim, queridos, espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.